se não funcionar, então tira. Deixa eu ver se eu colocar uns slides para a gente iniciar. Pega um livro ali. Tá bom? Essa é a última. Vai. Sim, melhor. Isso. Então, o tema da palestra de hoje vai ser a realidade do desencarne e da vida no plano espiritual. Eu escolhi esse tema, primeiramente, por conta do dia de finados, né, que foi esse mês. Aí a gente sentou, conversou e achou que seria interessante fazer esse mês só palestras relacionadas à morte, né, ao desencarne, à vida no plano espiritual, para contextualizar, né, para ficar coeso. Né? E a minha ideia de trazer esse título é porque a realidade do desencarne ela está muito intrínseca também com a realidade do mundo espiritual, né? Que é aquele momento de transição. Né? Então, a pessoa apenas não só desencarna, mas ela já nasce para uma vida espiritual. Né? Ela transcende a matéria. Então, eu achei interessante colocar também, fazer alguma reflexão a respeito da vida no plano espiritual, mais genericamente, para não ficar muito seco, né? Assim, só falar do desencarne. Né? Pode passar. Isso. Então, a referência que eu utilizei foi o livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Né? E no capítulo, na segunda parte do livro, capítulo 1, ele já inicia essa segunda parte, né, falando sobre a passagem, né, e ele explica detalhadamente o processo de desencarne. Aí a gente vai fazer uma breve reflexão no item 1, no item 2, 4, 5 e 6. Né? E fala de forma detalhada e sucinta sobre a passagem, né? O momento do desencarne. Então, eu vou ler aqui o item 1 para a gente já dar início. Né? E o item 1, né, já fazendo a introdução, ele fala genericamente sobre a vida futura. Né? A vida futura é o núcleo do item 1. Né? Então, ele já faz uma introdução, né, dessa perspectiva de
enxergar uma vida futura, pois essa vida presente ela já é bastante sofrida, né? A gente tem essa tendência, né, de enxergar, e é de fato, né, que não é um plano tão agradável, né? Não seria o ideal que nós queríamos, né? Mas sabemos que tem a sua função, né? A vida física, a matéria, ela tem a sua função. Então, a confiança na vida futura não exclui os temores quanto à passagem desta para outra vida. Muitas pessoas não temem a morte em si mesma, mas o momento da transição. Sofre-se ou não nessa passagem. É por isso que inquieta, e com razão, visto que ninguém foge à lei fatal dessa transição. Podemos dispensar-nos de uma viagem neste mundo, menos essa, né, que é a morte, ele fala, o desencarne. Ricos e pobres, todos devem fazê-lo, e por mais dolorosa que seja, nem posição, nem fortuna poderiam suavizá-lo. Então ele falou de forma muito clara, né, aqueles ditados que a gente fala, né, cotidianamente, né, que a vida não escolhe se a pessoa é pobre, se é rica, né, se tem uma posição elevada. A morte é uma lei, né? Se nós estamos encarnados, obrigatoriamente nós vamos passar por ela, né? E ele fala, né, que muitas pessoas não temem a morte em si. É quando a gente fala, não, eu não tenho uma morte, eu tenho medo da dor, né? Todo mundo fala isso, né? Se morrer não fosse sentir dor, eu morri agora, né? Por falar, né? De forma metafórica, claro, né? Porém, a morte ela tem essa regra, né? Que é o sofrimento. Não só o sofrimento físico, mas o sofrimento emocional, psíquico, que a pessoa passa ali. E de fora envolve família, amigos, né, entes queridos. Então, ele está querendo trazer um enfoque, né, para essa lei que nos rege, né, que ninguém está livre desse momento que há de chegar para todos nós. Né? Pode passar o próximo. Isso, item 2. Então, o item 2, né, ele fala de maneira genérica também de ciência, religião e espiritismo. Né? Ele começa falando da vida futura, né, e no item 2 ele já vai aprofundando. Né? Então, vendo-se a calma de alguns moribundos e a agonia e as convulsões terríveis de outros, pode-se previamente julgar que as sensações experimentadas nem sempre são as mesmas. Quem, no entanto, poderá esclarecer-nos a tal respeito? Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação entre a alma e o corpo? Quem nos contará as impressões desse instante supremo? Quando a ciência e a religião se calam, e se calam porque lhes falta o conhecimento das leis que regem as relações do espírito com a matéria. Uma se detém no limiar da vida espiritual e a outra nos limites da vida material. O espiritismo é o traço de união entre as duas, e só ele pode dizer-nos como se opera a transição, quer pelas noções mais positivas que ele nos oferece da natureza da alma, quer pela descrição dos que deixaram neste mundo. O conhecimento do laço fluido que une a alma ao corpo é a chave desse e de muitos outros fenômenos. Então, ele já inicia o item 2, né, falando de que realmente a morte não é muitas vezes idêntica. Né? A passagem, sim, vai ser experimentada por todos, né? Mas tem passagens mais doloridas e tem passagens mais suaves. Eu quis dizer, mas por quê? Será que seria uma injustiça divina? Por que uns sofrem tanto e desencarnam e outros sofrem tão pouco?
na verdade, quando ele vai se aprofundando no item, ele vai mostrando que na verdade não existe uma injustiça, mas é porque a ciência e a religião elas não têm essas respostas, né? Talvez um dia, né, a ciência hoje, né, está avançando, né, cada vez mais a tecnologia, né, e nós sabemos, né, nós espíritos, que há essa previsão, né, de que a ciência logo mais irá se integrar, né, a essa ideia mais espiritual, né? E a religião, ela é o contrário da ciência, nós sabemos disso, né? Ela é o outro extremo, né? Então podemos dizer que a religião ela é muito pautada em crenças, né, tradições, né, que é um ciclo muito fechado, né, e não dá espaço para nenhum olhar científico, né? E podemos imaginar o espiritismo, né, como uma ponte, né, que veio para esclarecer, né? Ela rompe, né, com esse conservadorismo, né, com essas tradições muito endurecidas, né, endurecidas por regras, né, por leis, né, por preconceitos também. E ela abre o leque, né, da compreensão da ciência e da religião através da compreensão, né, a compreensão através do bem, né, da benevolência e da caridade, né? Então, a ciência tradicional e a religião arcaica, né, seja qual for a denominação, são muito ainda, né, primitivas, né? Talvez, né, a gente já tenha, né, nesse século uma certa melhora, né, a respeito da ciência e da religião, né? E o espiritismo ele vem impulsionar, né, esse aspecto a fim de unir essas duas forças, né, e trazer mais leveza, né? Então, né, justamente quando ele fala, se calam porque lhes falta o conhecimento das leis que regem as relações do espírito com a matéria. Uma se detém no limiar da vida espiritual e a outra nos limites da vida material. E o espiritismo é o traço de união entre as duas, né? Então daí já dá para fazer várias reflexões. Então esse fato, né, de que muitos no seu leito de morte sofrem e outros não sofrem, isso tem uma causa espiritual, né? Então não é nenhuma injustiça, né? Na verdade a lei, né, é porque a gente não enxerga, né, esses parâmetros, né, espirituais. A gente não consegue ainda ter total acesso, pois estamos ainda na matéria densa, que aqui a evolução ela é muito lenta, né? Estamos evoluindo muito devagar, né? Até que por sinal, né, esse boom, né, dessa evolução tecnológica, né, de ideias, né, ele só se deu início não faz nem 100 anos direito, né? Porque até 5.000 anos atrás era a idade medieval mesmo, né? Foi durante todo esse tempo a vida foi estagnada aqui. Então, é como a gente já nasceu, né, nesse mundo tecnológico mais avançado, dá a impressão de que a vida já há muito tempo é assim. Na verdade não é, é algo muito recente, né? É por isso até que eu fico prestando atenção, né, que tem muitas assistências, né, que dentro do espírito, assim, de forma medieval, é um guerreiro, ver castelos, né, igrejas antigas, porque o nosso passado, né, ele é muito forte, muitíssimo forte ainda. É como se a gente começou a acordar agora, né? Se formos imaginar a humanidade como um ser único, é como se estivesse tocando o despertador e ele está começando a acordar. E aí todas essas ideias ainda estão muito enraizadas no espírito, no nosso espírito. E a gente está começando a dar os primeiros passos agora, né? E é muito provavelmente que o nosso espírito, né, a maioria, seja também, né, nativo daqui da Terra.
tem aqueles sim que vêm de outros orbes, mas também que tiveram uma estadia longa aqui. Né? Pode passar. Então, seguindo, né, o item 4, eu não falei o item 3 porque ele é redundante. Né? Então achei melhor ir para o item 4, para também ficar muito grande, né, que é muito texto. Então a extinção da vida orgânica resulta na separação da alma em consequência da ruptura do laço fluídico que une ao corpo. Né? A gente está fazendo um estudo aqui nas quartas-feiras, a gente dá uma pausa para falar sobre fluidos, né? Justamente por isso. Porque em tudo vai ter energia, que são os fluidos. Né? E não é para menos também na ideia do desencarne. Então, o corpo espiritual ele traz essa carga energética que se conecta no momento ali da concepção da vida, né, que está para nascer, já no útero da mãe, e ele se conecta, né, através de uma programação fluidicamente. Né? Então, o espírito traz essa carga energética e ele se acopla, e daí o espírito vai, né, junto com o encarnado, né, que é o que chamamos, ele vai seguindo a sua vida adiante, né, cresce, se desenvolve e vira esse espírito encarnado num corpo físico. Né, e o que permite que isso ocorra são os fluidos. Né? Então, cada órgão nosso, né, tem uma referência no espírito que está encarnado. Né? Tem um laço, né? Chamamos de tem um laço ali, que é a comunicação de um para o outro. Né? Aí essa separação, contudo, nunca é brusca. O fluido perispíritico só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não reste mais nenhum átomo do perispírito ligado à molécula do corpo. Então, não só a gente fala órgãos para ficar mais simples, né? Mas a verdade, a gente estava até vendo isso no estudo. E cada partezinha, o átomo, a célula, cada parte minúscula é como se fosse um ser vivo, né? E essa aglomeração desses seres, né, cada um com sua função, gera o corpo físico. Né? E cada um tem o seu correspondente no corpo espiritual. Né? Mas, para facilitar, a gente fala, né, que cada órgão tem seu correspondente. Né? A sensação dolorosa que a alma experimenta no momento da morte é diretamente proporcional à soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito, e por conseguinte também a maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Assim, não há razão para dissimular que, conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. São essas diferentes circunstâncias que nos cumpre examinar. Então, é relativo, ele está explicando no detalhe por que um sofre tanto e outro não. Né? Então, tem essa proporção. O sofrimento vai de acordo com a coesão que existe dos laços fluídicos com as partes orgânicas. Então, quanto mais o espírito ele tem partes fluídicas muito ligadas ao corpo físico, esse rompimento vai ser mais doloroso. Assim, é claro que até mesmo o espírito encarnado, que tem laços mais sutis, né, ele tem um laço, mas porém não é tão coeso, não é um laço forte. Né? É lógico que não dá para... A gente sabe que é assim, sabemos que é assim, mas ainda é muito mais complexo. Mas sabemos, pelas informações que a doutrina espírita nos traz, que é assim. E quanto maior essa afinidade, acho que essa é a palavra certa, a afinidade desses laços, mais doloroso será. Então, isso tem muito a ver com um aspecto moral do espírito encarnado. Então, quanto mais a moral do espírito encarnado tiver mais
mais densidade ele gera. Eu costumo dizer assim, é o meu estilo, né? Eu acho que quanto mais a gente foge à moral, mais densidade a gente gera. E densidade é matéria, né? Quanto mais denso, mais material. Então é por isso que tem esse aspecto da dor e do sofrimento, né? Pode? Rafa. Aí. Sim. Bom, situações extremas do desencarne, né? O item 5, ele relata situações extremas, tanto da parte mais sutil quanto da parte mais densa. Estabeleçamos, em primeiro lugar, e como princípio, os 4 seguintes casos, que podemos considerar como situações extremas, dentro de cujos limites há uma infinidade de variantes. Aí, primeiro caso, se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma não sentiria absolutamente nada, né? Ele fala de forma extrema, mas sabemos que é raríssimo no caso desse, né? Porque até mais no ser mais moral e mais evoluído, ainda assim ele vai passar pelo sofrimento, né? Eu acho que seria um caso raríssimo, mas ele falou, na minha visão, só a medida de compreensão, para a gente compreender. Se estivesse já, fosse uma pessoa, no nosso entendimento, nós podemos interpretar da seguinte maneira: se a pessoa fosse totalmente espiritual, a morte não iria lhe causar nenhuma dor, né? A gente costuma brincar, né, que tem gente que são pessoas tão boas, né, tão caridosas, que parece que nem está vivo. Ele está só cumprindo o papel dele, mas é como se já fosse um encarnado desencarnado, né? Tem esse conflito. Então, podemos interpretar dessa maneira, mas é só a nível de compreensão, né? Aí, 2. Se nesse momento a coesão dos dois elementos estiver no auge de sua força, produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Foi o que eu falei no item 4, né? E quanto mais coeso, o laço mais coeso, mais doloroso será o processo de ruptura. É por isso até que existia uma cultura, né, antiga, quando uma pessoa falecia, a pessoa deixar no velório, né, a pessoa que desencarnou, passar de um dia para o outro, pelo menos ali, né, fazendo toda a cerimônia, né, porque eles acreditavam que, eu não me lembro bem, mas tinha uma questão mais de crença, né? Porém, eu já vi em algumas informações de que era algo meio que inconsciente, né, inconsciente coletivo ali familiar, porque geralmente não é interessante fazer logo de imediato, né, em alguns casos, tá, né, a sepultura, né, porque o espírito está nesse processo, né, de desacoplamento, que para uns é mais rápido e para outros é mais demorado. E também tem a questão de cremar, né, os corpos, né? Então é recomendável também que passe algum tempo, né, porque o espírito, se ele estiver muito acoplado ao corpo, ele pode sentir essas sensações, né? Ele ainda está muito ligado ao corpo. Então é interessante mesmo que isso ocorra. Assim, é lógico que isso é crença e cultura, né? São costumes, né? Mas sabendo que pela doutrina espírita que é interessante mesmo continuar a fazer. Agora fica bem mais claro o porquê, né, desses costumes. Aí 3. Se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo, né? Já falando. Se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato
entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo até que esse laço se desfaça. Né? Então é justamente isso que eu falei anteriormente. Né? Então, dependendo do espírito, né, se ele está com muitos laços fluídicos coesos, né, de maneira forte, vai ter dor e sofrimento, mas a passagem vai ser feita. Vai se prolongar mais, vai ser mais demorado, mas em alguns casos demoram semanas, meses, né, os casos mais avançados assim, né? Mas todo mundo é amparado em algum momento, né? Em algum momento esse espírito vai sair, né, vai se desprender desse apego, né? Vai ter consciência e vai ser amparado. Todo mundo vai. Né? Assim queira, né? Vai. Se após a cessação completa, assim, eu já falei, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição. Aí daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito, que tudo o que puder atenuar essa força e acelerar a rapidez do desprendimento torna a passagem menos penosa. Eu já vi, mas não entender. E finalmente, que se o desprendimento se operar sem dificuldade, a alma não experimentará nenhuma sensação desagradável. Que tudo que puder atenuar a força e acelerar a rapidez do desprendimento. Né? Então a gente sabe, a gente estuda muito isso, né? Que a pessoa já está se aproximando do momento do desencarne, né? Ela já vai ter auxílio, né? Ela já começa a receber auxílio. Então esse auxílio ele pode ser mais efetivo dependendo do estado vibratório do encarnado, né, que está prestes a fazer a passagem. Então, quanto mais elevados são os pensamentos, um padrão de sentimento maior, ele, já nesse momento do desencarne, ele vai se conectar com muito mais facilidade com seus guias, né, com espíritos benfeitores, e daí esses guias espirituais eles podem amenizar essa situação. E às vezes a gente, né, se depara com muitas informações, que tem casos que a pessoa nem sente nada por conta da influência dos guias. Então, muitos casos assim de acidentes, né? A pessoa, no momento ali exato, antes de ter a colisão, o espírito vai lá e tira, não sentiu nada. Temos essas informações, né, das mais variadas formas. Então é muito importante a gente estar sempre conectado, né? E não só no momento da passagem, mas para tudo, né? Nos nossos pensamentos, no nosso trabalho, no estudo. Então, quanto mais afinizado com os irmãos maiores, né, melhor será a nossa qualidade de vida. Né? Pode passar. Aí o item 6, né? Da catalepsia. Né? Aí na passagem da vida corpórea para a espiritual, produz-se ainda em outro fenômeno a importância capital. A perturbação, ele fala perturbação, mas eu creio que seja a tradução, né? Porque, na verdade, mais à frente a gente vai perceber que não é bem uma perturbação, é como se o espírito ali, ele tem uma sensação de... Me fugiu a palavra, mas a gente vai passando. De entorpecimento, né? Está entorpecido, ele perde um pouco as suas sensações, ele não consegue sentir o corpo físico mais como antes, lógico, né? E também fica num estado meio de inconsciência, né? Fica meio, né? Geralmente quem está próximo da passagem tem essas características dele, já é um indício, né? Então nesse instante a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades. Então dá para ver que já não é perturbação, né? É a tradução, né? É um torpor, é uma inconsciência,
que paralisa momentânea as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações, e como se estivesse num estado de catalepsia, de modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Dizemos quase nunca, porque há casos em que a alma pode contemplar conscientemente o desprendimento, como em breve veremos. A perturbação pode, pois, ser considerada o estado normal no instante da morte. Sua duração é indeterminada, variando de algumas horas a alguns anos. Eu falei mesmo, mas assim, não tem, na verdade não tem tempo estipulado, né? A proporção que se liberta, a alma encontra-se numa situação comparável à de um homem que desperta de profundo sono. As ideias são confusas, vagas, incertas. Vê como que através do nevoeiro, andando-se à vista pouco a pouco e lhe despertando a memória e o conhecimento de si mesma. Né? Então é aquele estado, né? As pessoas falam do ditado popular que é aquela fase do sono, né? Da escuridão momentânea. Os mais religiosos têm esse ditado, né? Que é aquele sono momentâneo. Na verdade, esse sono momentâneo é justamente a inconsciência, né? E o juízo, na verdade, não é o juízo, né? O juiz, né? Faz na sentença. O juízo quando ele vai recobrando as suas ideias. Daí é justamente nesse momento, que a partir, na minha opinião, é justamente nesse momento que ele consegue ter o auxílio, né? Porque grande parte dos espíritos desencarnados que estão em sofrimento, a grande maioria são inconscientes, né? Então, a partir do momento que ele recobra a sua consciência, ele já acende aquela luz, né, que nós falamos, né? E os guias se aproximam, né, os trabalhadores espirituais, e daí se dá o auxílio, e a pessoa sai daquele estado inconsciente de sofrimento, e pode ter variados tempos, né? Enfim, então, esse despertar, contudo, é bem diverso, conforme os indivíduos. Uns é calmo e cheio de sensações deliciosas, outros é repleto de terrores e de ansiedades, qual se for horrível pesadelo. Pode passar. Acho que Então, enquanto vai passando, né? sim. Você pode dizer. Essa questão, né? Tudo vai da moral, Isso. como você falou, né? Da moral, dos fluidos que a gente acessa e que a gente né, vive nesses fluidos, toda essa questão, né, de moral, de fluidos, de entendimento, de consciência, de conhecimento, tudo isso vai ajudar nesse processo do despertar, né? Desse transe, desse momento, né? Então, como você disse, tem pessoas que levam tempo para entender esse desencarne, né? Entender esse desapego ao laço, à energia do corpo. Então, tudo isso, né, são questões da nossa vivência na vida. Então, morrer é justamente como a gente vive. Então, se eu tenho uma vida, né, que busque aprender, que busque conhecimento, não precisa ter religião, né? Mas que eu consigo, então, esse desencarne, ele não vai ser tão dolorido, não tão sofrido como a gente, né, que eu já presenciei
participei de dois desencarnes interessantes. O primeiro foi meu sobrinho. Eu estava começando na doutrina espírita, mas eu fiquei muito apegada porque era um bebê de 9 meses. Perfeito bebê, perfeito. Né? Então chegou do hospital desenganado e eu fiquei indignada porque a mãe estava conformada e eu fui dormir com ele. E minha tia, que é rezadeira, né? Eu ficava pedindo para ela fazer remédio para ele reagir, para ele melhorar, né? E fiquei. Eu sei que quando foi meia-noite, que eu estava com sono, né? Eu cochilei. Nesse cochilo, o bebê partiu. Né? Teve o desencarne. Porque eu não estava ajudando, eu estava atrapalhando. Entendi. Né? Entendeu? Eu estava atrapalhando porque eu estava prendendo, né? Eu estava prendendo aquele momento que já estava certo. Que já estava certo, não dependia de mim. Então, aí eu fiquei, né? E ainda bem que a doutrina espírita me ajudou, porque eu fiquei muito triste, né? Porque foi um cochilo que eu dei e a criança desencarnou. E outra vez foi uma senhora, a tia de aniversário, estava no hospital. Então foi muito agoniante porque ela estava resistindo, ela estava naquela agonia, e os familiares também. Quando a filha saiu um minuto, foi lá fora. Não sei se ela foi falar com alguém. Eu sei que quando a filha foi lá para fora, A gente deu um jeito deles todos saírem. a neta ainda ficou. Aí eu senti que o desencarne começa nos pés, né? Quando é esse processo assim, né? O desencarne geralmente começa pelos pés. Os pés começam a ficar gelados e eu toquei nos pés dela, os pés dela estavam gelados. Só que ela estava, né, pedindo remédio, pedindo socorro. E aí foi se acalmando. E quando ela foi ficando mais tranquila, a neta percebeu. Aí quando a neta percebeu, eu disse, olha, fique tranquila. Não tem mais o que fazer não, ajudem. Ajudem nesse processo. Eu sei que foi questão assim de 5 minutos, né, para ajudar nesse intervalo, enquanto a filha saía, que a espiritualidade aproveitou e fez essa passagem. Então, a gente ainda tem essa dificuldade e a gente ainda tem essa preocupação. Se morrer, dói. Como você disse, né? Se não morra, se não doesse, mas tudo é entendimento. Né? Tudo é entendimento. A gente lê na literatura espírita, né, que, por exemplo, aqueles cristãos que eram jogados na arena para os leões devorarem, eles não sentiram dor na passagem, porque eles eram retirados do corpo antes que os leões atacassem. Né? Joana d'Arc conta que ela não sentiu dor, porque ela foi acolhida, ela foi recebida, porque já tinha uma elevação espiritual, já tinha um entendimento, tinha mérito, né? Tinha mérito de todo esse acontecimento, como também tantos outros, como o mineiro que foi esquartejado, Tiradentes. Ele também relata que ele não sofreu, porque ele foi resgatado pelos irmãos e ele pôde sentir, né, que estava sendo acolhido, amparado, enfim, tantos outros, né, tantos outros irmãos. E também no próprio livro Céu e Inferno conta as histórias, né, das pessoas que são amparadas, como os suicidas, eles vêm e contam, porque às vezes há uma cultura, há umas informações equivocadas dos próprios espíritas, que acham que o suicida é geral, que ele vai sofrer eternamente, que vai reparar tudo aquilo. E não é isso. Então, no próprio livro Céu e Inferno, vai relatar vários tipos de desencarne e de acolhimento, de amparo. Tem muito interessante.
essa questão do suicídio, da questão temporal, né? As pessoas se apegaram muito ao que Chico Xavier falou, se eu não me engano, infelizmente foi no Pinga Fogo, né? Mas ele falou, foi uma projeção, né? Ele falou até também de maneira relativa, né? Mas só que nós seres humanos, né? Não vamos buscar na literatura, só porque Chico disse que nós temos essa questão de endeusar os médios, nós temos essa questão de endeusar. Tudo que eles falam a gente não estuda e fica repetindo o que eles falam, que tem essas questões. Né? Que na verdade ele não falou que era algo fixo, né? Algo estático, que não generalizado. Só que as pessoas lançaram essa ideia de que o ser humano tem essa tendência a encapsular as coisas, né? É daquele jeito e pronto. Né? Se ele disse assim, mas ele não falou assim, falou de maneira relativa. Né? Acho que o ser humano ele tem dificuldade tremenda de pensar de maneira relativa. Porque pensar de maneira relativa dá mais trabalho. Né? É muito mais fácil eu já definir logo e ficar sossegado. Mas às vezes a gente define, né, coisas que são erradas. E aí fica estagnado na mesma ideia. Né? E eu também eu estou lendo aquele livro Memórias de um Suicídio. Né? E assim, o início do livro é bem sofrido, né? Tem a questão do desencarne lá, eu até esqueci o nome, que é tanta informação que eu Camilo, e isso, pronto. Aí. Bom. Aí só que na verdade eu também depois, né? Eu fiquei assim até impactado, né? Com o tamanho do sofrimento. Né? Mas dá para perceber que ali naquele contexto são espíritos muito mesmo endurecidos, né? Moralmente. Então você vê que é aquele contexto, realmente. Naquele contexto, infelizmente, é um sofrimento tremendo. Mas nem todo mundo vai ser o mesmo grau de sofrimento. É relativo. Né? É bem relativo. Pode passar aí. Assim, é só Sim. complementando o que a Antônia disse, eu tinha ido à tarde para a minha tia. Aí a enfermeira disse, olha, ela está com um pouco de oxigenação, ela está vindo calor com o ventilador ligado, não tinha como mais. Ela não tinha mais. Né? Aí disse, mande a filha dela vir falar comigo, aí eu fui, mandei, né? E ela só queria dormir, ela queria que passasse o calor e dormir, né? Mas está certo, pense em Jesus, a senhora vai fazendo aí uma oração na sua mente, pense em Jesus, se acalmar. Ela foi se acalmando. Aí já estava quase dormindo. Menina, ela chegou, com a informação que a enfermeira disse, a Liane, né, a minha prima, quando ela entrou no quarto, que Beta não estava mais falando, eu estava calado, que Beta só sossegada lá, respirando, né, não sei o que lá. Aí que Beta, acordou-se de novo, quando? Aí eu digo, minha Nossa Senhora, o que é que eu vou fazer? Eu digo, Antônio, tu vai vir aqui. Aí a gente combinou de mandar a Leonel lá se embora tomar banho, se ajeitar, que a gente fica aqui. E Liana, eu chamei Liana para fora para deixar a Antônia lá dentro de propósito. Aí foi assim, foi os espíritos, mas e a gente dando ajuda, os espíritos intuindo e a gente ajeitando, porque ela como foi insuficiência respiratória do pulmão, ela queimava muito, era a sensação dela que ela tava, que ela queria que não. Ela estava com água no pulmão. Foi com ela. Não, era não. Era água. Era o pulmão como se ela tivesse fumado, como ela nunca fumou na vida. Mas meu tio, só uma coisa assim, né? Ele fazia cal. Tinha aquelas caídas de cal. Mas se fosse por isso, todo mundo tinha que morar na mesma casa, tinha. Interessante. Então pronto, aí nesse momento eu coloquei só como um simbólico, né?
após concluir o processo de desencarne, o espírito, agora desmaterializado, reencontra entes queridos, que juntamente com guias espirituais facilitam, agora que está no passado, facilitam o desprendimento do espírito dos laços carnais, né? Então ali é só lúdico, né? Que é assim, apareceu Jesus ali, só que eu mandei a IA fazer, eu faço uma imagem assim, aí ela botou Jesus. Aí depois eu fui pedir para a IA consertar, só que aí tem que pagar, né? Senão você já estourou o limite de aí. Não descarta. Não, eu sei. Não descarta. Pode, com certeza. Tá. Nesse primeiro momento, isso é dessa maneira. Porque quando a pessoa vive, você pensa assim, né? Quando eu desencarnar, vou pro céu, tal. Isso. Aí você já leva na sua memória espiritual isso aí, né? Então esse desenlace ele pode ser assim, cheio de, né? Até de chegar à realidade. É claro que porque assim no meio espírito, né, se fala muito, eita, mas Jesus não vai encontrar qualquer um, né? Jesus assim, faz cada trabalho aqui no plano espiritual. mas Jesus vai se se- passar para isso, mas ele quem tem que se passar para isso. Ele que tem que ser humilde e Exatamente. simples e estar em todo lugar. Exatamente isso, né? Bem colocado, né? As pessoas esquecem disso, né? É. Elas colocam as Jesus pessoas, está lá, que é uma pessoa assim, né? Nós estamos no outro patamar. Mas esquece, né, de toda a trajetória, né? Realmente, né? Foi bem colocado. Só que o Espírito tem esse costume, né? Não, mas, como que fulano diz que sonhou com Jesus se ele é um inferior ainda? Né? Mas e Jesus não veio no meio dos inferiores? Vem no meio de todos, né? Justamente Eu os mais com Jesus. Aí sou eu com Jesus, eu pedi isso já. Ela dá inveja. Mas eu acho que é uma sensação de apego. Se você desencarnar se encontrar Jesus, o que é que você ia dizer? Eita, que bom. Jesus. Eu não ia dizer nada, eu ia ficar só olhando assim. Jesus está aqui comigo. E como ele não sou merecedor. Meu Deus. Não, eu tenho em festa. Pelo jeito, ele ia dizer. Eu ia ficar, sabe que ele sabe de tudo. Do que eu fiz. Eita, pois sabe. Mas Bem, nem então, esconde, aí, viu? que Nem isso- esconde. nem Esse cara aí encontrar logo Jesus e aí é bom mais. É. É, Eu ia falar, vamos pensar nisso, como vamos Rita trabalhar para isso. como Rita diz, não é nem doer, nem morrer, né, Rita? É a vergonha aqui. Mas eu pensei, né? Todo mundo pode criar suas imagens espirituais. Se a pessoa é muito devota de Jesus, ele pode, né, criar imagem. Aí acho que ali é Nossa Senhora, eu acho que aí a colocou também, né? Lá atrás. E Nossa Senhora está para acolher E mesmo. aquilo Eles é fazem museu. esse trabalho de acolhimento. Aí eu já fico percebendo, já que quando é com Nossa Senhora, ninguém tem esse costume, né? E é que Nossa Senhora, né, no meio católico, tem aparições e tudo, e é normal, né? Já quando é com Jesus, o Espírito pega no pé, né? Mas enfim, realmente, é aquela coisa, né? Se não vem fisicamente, a gente se conecta, né, com a energia, a gente sabe, né? E que está no meio de nós, né? Eu queria fazer uma adenda nesse negócio do sofrimento. Você vai dizer, o ser humano, nesse planeta de provas e expiações, não é um sofrimento, não é doloroso. Não é doloroso. Porque o que dói é a própria doença. É o próprio falecimento dos órgãos, como Isso. você falou. Não uma pessoa que morre com uma doença muito grande, muito dolorida, ele continua sentindo a dor até o desenlace. Se você morre assim, subitamente, né, já é outro. Assim, todo nascimento é de uma maneira. Você tem 10 filhos. Cada parto, cada nascimento é diferente. A mãe relata que é diferente. Ah, de fulano foi mais simples, de fulano doeu mais, de fulano demorou mais, de fulano foi mais rápido. E assim, o desenlace é do mesmo jeito. Tem várias maneiras. Depende muito da doença que você dá ou do preparo que você tem para desencarnar. Imagina o desenlace de Chico Xavier. Se ele já vivia mais lá do que cá. Exatamente. Não é? Isso. Deve ter sido uma coisa bem sutil. Ó, meu O pai espírito,
deixa o corpo, porque o corpo para. Para. Os órgãos param. Para. Então o espírito não pode ficar do corpo que paralisou todos os seus órgãos. Né? A tendência dele é de sair. Ele pode sair do corpo físico e ficar perto. Aquele laço fluídico que a gente tem com o espírito, que é aqui na muleira, né? Quando a gente nasce, a gente tem a muleira. Então o espírito com o corpo está pegado nessa muleira, que ela se fecha, mas não se acaba. Então esse lado fluido, esse laço fluido que fica, então o espírito sai do corpo, que perdeu a vitalidade dos órgãos, e ele fica acima do corpo. Até esse laço que vai se acabando, né? Vai desligando, uns lentos e outros mais rápidos. Não é que ele vai sair daqui, já está em pé aqui, né? Ele tem todo esse... Por isso que tem o velório. Isso. Porque ele pode passar, em média, 24 horas. Exatamente. Né? Ligado ali àquele espírito assim. Um espírita, quando chega no velório, ele tenta captar se o espírito ainda está ali assim no corpo, pertinho, né? Ali. Aí você sente, quando você chega assim no velório, você sente aquele peso assim, né? Você olha assim, quando você olha aquele cadáver, você diz assim, eita, está parecendo que está dormindo. Nem parece que está morto, parece que está dormindo. Então esse espírito ele já teve o desenlace, né? Porque ele fica sofrendo quando vão enterrar ele, que ele ainda não teve o desenlace. Para esse desenlace acontecer no túmulo, ou com a terra em cima, né? Ele vai sentir as agruras Por isso que eu desse fiz desenlace. gaveta. Entendeu? Por isso que eu fiz logo na gaveta. Aí por isso que diz, a doença é uma bênção. Uma doença é uma bênção, porque a doença, enquanto você está no hospital ou em casa, assim, fulano está melhor hoje, tá? Isso aí vai acontecendo já o desenlace. Para quando o corpo físico parar de funcionar, ele já está... Aí a doença é uma bênção nesse momento, que é a preparação do desenlace. Para o espírito que vai desencarnar e para a família que já vê tanto sofrimento, você diz assim, eita, era melhor que Deus levasse, né? Assim que diz, porque ele está sofrendo muito, para dar um Descansou. alívio. Por isso que a doença é uma bênção, né? Descansou. Vou falar agora uma coisa, vou falar. Foi toda interrompida, né? Não, Mas tudo interrompe já. bem. Esse tema foi muito bom. Desencarnou hoje uma pessoa que é dona da casa, né? Dona Cícera, trabalhou aqui na casa. Tu já chegasse a conhecer? Conheci. Quando ela desencarnou hoje. Então, ela passou muito tempo no hospital sofrendo. Né? Um sofrimento muito grande. Então, aquilo já era um preparo para ela desencarnar. Para ela desencarnar hoje. Aí a gente vamos vibrar, né? Para que ela tenha tido um desenlace total, que ela esteja amparada, né? Pelo espírito. E ela pode ter sido trazida para aqui. Como eu falei no começo, né? Bem-vindos desencarnados que veio à casa hoje, junto com... Aqui é um hospital espiritual. Aqui é um hospital, aqui é uma escola, mas também é um hospital. E a gente vibra, quando a gente entra aqui, a gente sente que as entidades já estão aqui. Porque tem espíritos desencarnados e eles não escutam o espírito que está acolhendo ele. Ele não tem essa capacidade. Então é preciso que uma pessoa desencarnada fique para acolher, mas que tenha um encarnado para dizer, vai, segue, né? Vai com esses irmãos que estão aqui querendo lhe acolher, querendo lhe levar para o plano espiritual. Então ele consegue ouvir o encarnado, mas não consegue ouvir o desencarnado que está querendo acolher. Ele não consegue. Depende da evolução espiritual dele, independente de religião, viu, minha gente? Pode ser até ateu. Né? Cada desenlace é um desenlace. Então vamos pedir para a nossa irmã, né? Que ela consiga ouvir essas entidades que estão acolhendo ela. Né?
realmente a espiritualidade, né, esteja, né? Com certeza, assim, eu tenho convicção, né? Pela trajetória dela, ela era muito ativa, né? Então, eu sei que isso não é garantia. Conhecimento, né? É. Conhecimento. Isso, exatamente. É. Eu não posso dizer que é uma garantia, mas a gente sabe que a possibilidade é bem grande, muito grande. Né? Conhecimento liberta. Né? Exatamente. Então ela já sabia de muita coisa, né? Então certamente esse desprendimento foi feito, né? E já está no bom lugar, né? A gente torce e vibra para que Espera. esteja nessa condição. Né? Pode passar só para a gente finalizar, né? Que já é 9:05. Aí eu tinha colocado, né, colunas espirituais, só para a gente, de forma bem genérica mesmo, só para, né, um momento de descontração, né, para a pessoa refletir, né, porque quando se fala em colunas espirituais, né, tem aquela parte, né, tem aquele grupo, já pensa em nosso lar, né, isso é bom, claro, né, mas quando se fala em coluna espiritual, vem nosso lar por causa dos filmes, né, então muita gente já tem essa ideia, mas a gente sabe que coluna espiritual são das mais variadas, né, das mais variadas funções, né? Eu coloquei aqui só para a gente ver, né? Essa aí, claro, é do filme, né? Isso aí é nosso lado do filme, né? Aí eu coloquei essa daí, essa é bem diferente, né? Elas são assim, né? Eu coloquei essa porque ela representa de forma clara que a colônia é assim, ela é suspensa, né? Ela fica suspensa no espaço, né? Aí eu coloquei essa porque dá um aspecto tecnológico, né? Porque tem tecnologia lá, né? Tem avanço. A tecnologia vem de lá mesmo. Isso, exatamente. Né? De lá para cá. Porque a gente tem o costume de quando pensa em espiritualidade, nem pensa nessas coisas, né? Mas é o contrário. Botasse nenhum umbral aí. Não, para não pesar, né? Porque umbral, a gente já está no umbral aqui, né? Mesma coisa. Aí assim, já sabe na prática. Eu pensei, já sabe na prática. Aí eu coloquei essa mensagem e falou assim, a morte não é nada, eu apenas passei para o outro lado. Seca as tuas lágrimas e se me amas, não chores mais. Teu sorriso é a minha paz. E é isso, né? Chega ao final da palestra, eu agradeço a presença de todos vocês. Bem elaborado. Obrigado. Obrigado. Dia desse, né, a gente estava explicando o que era o espiritismo para vocês, lá na rua. Isso. Demais. Isso. Aí A casa tem salvação. Então eu mesmo vou fazer Você está salvo. a prece final para a gente. Está salvo. Tem esse bicho aí? Ou não, ele está gravando? Mas se quiser pode finalizar, hein? Não tem problema não. É até bom que, né, menos vezes é melhor, né? Então agradecer, né, por este momento.